Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo. Vivo. Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um MC Fórum Online. Pessoal, vou dar uns recadinhos aqui logo para começar. Primeiro lugar, a gente precisa do feedback de vocês, tá? A imagem tá legal, o som tá legal. Fiquem à vontade para mandar aí no chat se vocês acham que tem que subir o volume, se vocês estão ouvindo a gente bem, se tá cortando. É importante para a gente saber se vocês estão recebendo o sinal legal, tá? Aproveitem o chat também para mandar perguntas para a gente ao longo do evento, né? A gente vai ler algumas aqui ao longo da apresentação, quando conveniente aqui, quando bater com o tema, e a gente vai também, no final, dar uma leitura rápida aqui nas perguntas de vocês no chat, tá? A Lígia já falou ali, ó, tudo ok, Rua também, ótimo som, boa imagem. Obrigado pelo feedback aí, gente. Qualquer coisa no meio do evento, vocês vão avisando a gente, tá? Bom, muito boa tarde novamente. Para quem não me conhece ainda, eu sou o André Fernandes, gerente de produtos da MC Bauchemy. Esse é o meu Google falando comigo aqui. E eu estou hoje com um convidado mais que especial, Thiago Crivellari, da Duratex. Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Muito obrigado, André. É um prazer estar com vocês aqui representando a Duratex. E hoje vai ser aquele bate-papo muito legal, né? Vai ser um bate-papo descontraído, bem diferente, trazendo informação aí para os nossos queridos clientes. Com certeza, com certeza. E para você que caiu de paraquedas aí e não sabe o que é o MC Fórum, é o seu primeiro MC Fórum. Bom, gente, o MC Fórum é um evento que acontece no mundo inteiro, feito pela MC. É uma plataforma de debate técnico, de informações técnicas. É o nosso ponto de encontro com o mercado, né? Seja com o arquiteto, com o projetista, com o consultor, com o aplicador, com o empreiteiro, com o lojista, né? Com os fabricantes. Então, é a nossa chance que a gente tem de trocar essas ideias, de colocar o que tem de mais novo no mercado, as mais altas tecnologias, a gente mostrar aqui para vocês e trazer o conteúdo técnico que vai ajudar vocês no dia a dia, tá? Geralmente eu estou aqui para falar de assentamento cerâmico, né? Muita gente já viu falando aqui de argamassa de rejunte, né? Eu estou há 4 anos já falando disso, mas hoje a gente vai ter a oportunidade de entrar nesse tema que cada vez mais tem ganhado espaço, né? Que são os pisos vinílicos laminados, né? A gente vai falar do preparo, a instalação perfeita. Tem muita coisa sendo feita errada aí, né, Thiago? Tem, cara. A gente que viaja o Brasil todo, a gente vê cada coisa que chega a arrepiar. Mas hoje o intuito é esse, a gente desmistificar isso no mercado, né? Com certeza. Papo aí. Não, com certeza. Então, pessoal, fiquem à vontade para perguntarem o que vocês quiserem, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Geralmente, a gente deixa o convidado começar, né? Mas hoje eu vou ser mal educado, né? Eu vou ser mal educado, vou cortar o Thiago e eu vou começar, porque afinal eu vou falar do preparo da base, né? Então a ideia é deixar a base bem preparada, só para o Thiago depois completar, né? Exatamente. Com o revestimento em si. Bom, gente, para quem não conhece a MC, rapidamente, né? A MC é uma multinacional alemã, presente em mais de 30 países, e tem mais de 55 anos de mercado, né? Então, aqui no Brasil, a gente está presente desde 96, e a gente participa de diversas obras, né? A gente tem vários segmentos de atuação, então, muitas vezes no consumidor final, é um nome que passou a ser mais conhecido nos últimos anos, né? Mas a gente, nas obras de infraestrutura, principalmente, tem um nome bem conhecido já. A gente participou de obras como o Allianz Parque, a reforma do Maracanã com produtos de reparo, os metrôs, a gente sempre participa do Rio, da linha 4, né? A gente participou das obras do Rodoanel, né? As pontes que a gente teve que restaurar também no Jaguaré, participamos. Então, a gente está sempre trazendo soluções técnicas com bastante expertise para ajudar nas mais diversas obras, né? O nosso foco principal, né, o nosso diferencial está no desenvolvimento de soluções inovadoras, então a gente foca muito e investe muito em P&D e também no suporte técnico, né? Quem já trabalha com MC há mais tempo sabe que a gente não foge do trabalho, a gente está sempre junto com os clientes na obra, em campo, para garantir que tudo vai sair da melhor forma possível e, como eu costumo dizer, um produto excelente, mal aplicado, tem um resultado pior do que um produto bom, mas bem aplicado, né? Por isso que é muito importante, para a gente tirar o produto nota 8 e chegar no nota 10, a gente ter um suporte, a gente saber como trabalhar, conhecer o produto a fundo, conhecer o sistema a fundo, né? Então, contem com a gente nas obras de vocês. Tá? E como eu disse, a MC tem 4 grandes divisões, né? Então, na indústria do concreto, trabalhando com concreteiras e indústria de pré-moldado, né? A gente fornece uma gama vasta de aditivos para concreto,
né? Na parte de infraestrutura e indústria, onde a gente faz essas obras maiores, mais reconhecidas, né? De pontes, rodovias, túneis, estádios, etc. Nas obras de edificações, com as construtoras, com os empreendimentos, e na MC para o consumidor, onde a gente já tem uma atuação bem forte, já tanto nas boutiques de revestimento, quanto nas casas de material de construção e nos home centers, tá? Então, onde você procurar a gente, você vai encontrar, e a gente está sempre aberto para ajudar vocês e receber vocês. E antes de começar a apresentar, eu sempre convido o pessoal a conhecer o YouTube da MC. Então, procurem lá no YouTube MC Bauxite Brasil. A gente tem um monte de MC Fóruns online. Esse evento também que está acontecendo agora, a gente vai disponibilizar no YouTube mais para frente, né? Então, vocês têm a chance de rever depois, né? Tirar alguma dúvida que ficou. E vocês podem assistir uma série de outros eventos que a gente fez já, né? Sobre assentamento, sobre injeção, sobre impermeabilização. Todos os meus colegas gerentes de produto também fizeram uma série de eventos lá. A gente tem vídeos ensinando a utilizar os produtos, né? A gente tem algumas curiosidades, então convido fortemente vocês a conhecer a plataforma. Bom, mas para a gente falar de base, né, de substrato, a gente precisa dar algumas recomendações gerais de onde vocês vão encontrar essas informações no dia a dia de vocês, né? Então, eu separei aqui 3 normas, é claro que daria para pegar muito mais normas aqui para a gente falar, mas eu acho, né, Thiago, que são as normas mais importantes hoje para uma construção que envolva pisos laminados e vinílicos, né? É interessante a gente falar aqui da norma de desempenho, obviamente, porque ela traz para a gente a durabilidade que a gente quer ter com cada sistema, né? E é uma norma muito didática e muito abrangente, né? Ela vai citando outras normas dentro dela, então, ó, olhe tal norma para fazer isso, olhe tal norma para fazer aquilo, né? E ela é uma norma que também pega vários aspectos diferentes, desde um aspecto super técnico, como compressão e tração, né? E resistência, até mesmo o efeito estético, degrau, né? Acessibilidade. Então, é uma norma super moderna e que traz para a gente informações muito valiosas, né? E é legal, né, André? Só te cortando, perdão, que é uma norma recente, é uma norma nova no Brasil. E isso vem demonstrando aí a preocupação com o contrapiso, que na realidade lá fora, no exterior, já existe há muito tempo. E como já existem produtos como o que nós vamos comentar aqui hoje, que são Duraflor, laminados e vinílicos, exige sim uma preocupação com a base. E essa norma vem de encontro a isso, né? Com certeza, Thiago. Inclusive, na minha opinião, assim, as normas de 2015, mais ou menos 2014 para cá, elas são bem atuais já, porque o Brasil ficava muito atrás em termos de norma, né? Mas o pessoal fez a lição de casa, né? Nas revisões de norma, o mercado como um todo estudou bem as normas da Europa, dos Estados Unidos, e eu acho que a gente conseguiu pegar o melhor de cada lugar, né? E adaptar para a nossa realidade, porque apesar de ter muita coisa que é diferente, né? Mas a parte de durabilidade, de vida útil, principalmente, é muito importante, né? Bom, e as normas, vou destacar aqui na norma de desempenho, principalmente a 15575-3, né? O item 3, que fala de pisos, obviamente, é o mais importante para a gente aqui hoje, né? E, além disso, a norma de pisos laminados e vinílicos, que são a 14833 e a 14917, elas também têm 2 itens, tá, pessoal? Então, o item 1, que trata do produto em si, trata do piso em si, então vai falar muito mais da fabricação do piso, né? E o item 2 que vai falar da execução. Aí sim vai falar dos cuidados com a base, proteção contra umidade. Então a gente vai entrar bastante aqui no item 3 da norma de desempenho e no item 2 dessas outras 2 normas, tá? Bom, e para começar falando, não tem como começar de outro jeito. Eu já trago aqui uma foto da norma de desempenho, que diz o seguinte, gente: um revestimento é um sistema, né? Toda vez que a gente olha para uma cerâmica, para uma pedra natural, como a gente já falou, para um porcelanato slim, ou para um piso vinílico, para um piso laminado, não é diferente, né? A gente não está olhando só para aquele revestimento que você vai ficar vendo. E esse é o principal erro das pessoas quando fazem um projeto, porque elas muitas vezes gastam muito com um piso bonito, né? Com um piso teoricamente durável, né? Um piso nobre, e aí, como ela não vai ver o que está antes, né? A cola, a argamassa, dane-se, né? Se o contrapiso não está nivelado, se está, a pessoa faz de qualquer jeito. Né? E só que esse piso, para ele ter uma durabilidade alta, esse revestimento, ele depende de todo o sistema. Né? Se tem algum problema no sistema, você provavelmente vai comprometer o seu revestimento que você investiu tanto. E aí, às vezes, por causa de 20 ou 30 reais a mais por metro quadrado, você acaba tendo uma dor de cabeça que você tem que refazer a área inteira. Então, é um cuidado que a gente precisa ter
e estudar o sistema como um todo, gente. Sempre tem várias formas de você fazer isso, fazer teste em obra, né, aplicar uma camada separada, consultar bastante os fabricantes, né, porque os fabricantes têm parcerias, têm estudos que vão mostrar para você qual sistema funciona bem, qual sistema não funciona bem. Então isso é muito importante. Lembrar que o sistema vem desde a estrutura, né, muitas vezes ali o concreto, a laje, ele passa pela impermeabilização, ele tem camadas de isolamento, muitas vezes, térmico ou acústico, né, ele tem o contrapiso, tem a camada de fixação, que pode ser argamassa colante para cerâmica, pode ser cola, né, pode ser um método de encaixe, né, e a gente tem a camada de acabamento final. Então, esse sistema todo tem que trabalhar bem, e a gente vai falar de algumas dicas também, por exemplo, pode ser interessante ter uma camada extra de proteção contra a umidade aqui em cima, né, então tem alguns detalhes também que a gente pode melhorar, tomando cuidado com esse sistema como um todo. E o legal, André, comentar que muitos clientes entram, às vezes, com garantia do produto, no caso do Duraflor, só que, como você falou muito bem, depende de muitas coisas do produto. Então, não adianta o cliente entrar em garantia solicitando problema de produto, sendo que toda a base está irregular. Às vezes nem é produto, às vezes é a base. E a gente sabe que o produto, essa camada de acabamento, que é onde o fabricante, como nós somos responsáveis, né, depende quase que 100%, né, da sua base. Então, é muito importante de ressaltar esse ponto que você comentou aí. Com certeza, Thiago. Você colocar um piso bom sem uma base é a mesma coisa que você comprar um tênis sem amortecedor, né? Exatamente. Não tem nada ali no meio para dar uma segurada, vai estragar rapidinho. Bom, gente, então eu trouxe aqui, começando pela norma de desempenho, a definição de áreas secas, molhadas e molháveis, tá? Eu não vou perder muito tempo lendo detalhe por detalhe aqui, mas o que eu quero trazer de atenção para vocês é que essa definição de área define principalmente o que uma construtora vai entregar, por exemplo, num prédio para o cliente, né? Então, muitas vezes você comprou seu apartamento, né, recém pronto, e você tem lá o contrapiso pronto na sua sala, na cozinha, né? Na cozinha, como é uma área molhável, né? Então ele fala que da área molhável, cozinha, lavabo, banheiro sem chuveiro, né? E a sacada quando é fechada. Então essa área ele é obrigado a entregá-la revestida, né? Mas não necessariamente ela vai ter uma proteção contra a umidade, né? Então é um cuidado importante. Pô, eu vou tirar a cerâmica que me entregaram na planta, que eu quero colocar aqui um vinílico, né? Ou um laminado de alta resistência, né? O Thiago depois vai falar sobre isso, né? Pisos que já podem ser utilizados em áreas molháveis, né? Mas você tem que lembrar disso, né? Pô, tô tirando uma cerâmica, tô colocando um piso laminado vinílico, qual é a proteção contra a umidade que eu tinha aqui antes, né? Então isso é muito importante, né? A área molhada, ou seja, o banheiro com chuveiro, a área de serviço, a área descoberta, essa sim, ela já vem impermeabilizada, né? E a área seca também é uma área que geralmente a gente, pô, beleza, minha sala, né? Eu não vou ter contato com água na minha sala, no meu quarto, eu não preciso me preocupar com isso, certo? Bom, depende, né? Muitas vezes eu tenho uma casa térrea, né? Eu tenho uma área que vai ter uma umidade vindo do solo, né? Pô, tô em cima de um lençol freático aqui, né? De uma mina de água. Então, assim, é importante a gente tomar esse cuidado também e garantir que eu tenho uma proteção contra a umidade nessa área para depois não danificar o piso, né? André, esse slide é interessante porque a confusão entre áreas molháveis e áreas molhadas é incrível, né? O que eu falo, pessoal, normalmente áreas molhadas se caracterizam porque tem ralo. Se você vê um ralo no ambiente, ele já vai caracterizar como uma área molhada. Então, a gente tem que ficar atento. Será que o produto que eu vou instalar ali por cima, né, a camada ali de acabamento, ela vai suportar isso? Então, fiquem bem ligados, hein, pessoal? Às vezes a construtora não deixa bem claro isso, né, para o cliente também. Com certeza. Então, assim, essa é uma boa dica, né? Geralmente, quando tem um ralo, a gente sabe que é uma área molhável, né? É uma área que pode receber a água. E, além disso, quando a gente for fazer o piso ali, a gente tem que tomar cuidado também no encontro com o ralo, né? Que é uma área que dá muito problema de filtração, porque a pessoa não sabe fazer bem esse encontro com o ralo, né? Bom, e aí, nesse slide eu trago um pouco do conceito de umidade, né? Da influência da água, que é um conceito interessante para quando você vai escolher o produto que vai impermeabilizar aquela área, né? Então, aqui a gente tem uma área cheia d'água aqui, né? Não é uma casa inundada, né? É só para demonstrar aí de onde a água pode estar vindo, né? Por exemplo, uma piscina, né? Mas isso vale para todos os ambientes da casa, né? A gente tem dois tipos de pressão que a nossa área sofre. Então, quando você tem uma água vindo de dentro para fora, como, por exemplo, acontece numa piscina, numa caixa d'água, né? Ou, por exemplo, quando fica aquela lâmina d'água no banheiro, numa cozinha, né? Então, isso é o que a gente chama de pressão positiva. Porque a gente tem que imaginar que o impermeabilizante aqui na parede, quando essa água faz pressão contra ele, ela pressiona ele contra a parede, e a parede segura ele,
né? Então, geralmente impermeabilizantes até mais simples, né? Mais simples não é o melhor conceito, mas o impermeabilizante que não tenha esse barramento contra a pressão negativa, ele consegue segurar esse tipo de pressão. Mas, principalmente porque a gente vai falar no tema de hoje, a pressão que a gente mais tem é a pressão negativa, que é a pressão que vem do solo, que vem das paredes, vem, às vezes, de um muro de arrimo, né, de um barranco, né? Então, essa umidade que vem do solo e que a gente não dá nada por ela, né? A gente não dá nada por ela porque ela está saindo pelo contrapiso, né? O contrapiso respira, então a gente não percebe. Na hora que a gente fecha ele com o piso, né, e a gente sela aquela área, a gente percebe, pô, essa água não tem mais por onde sair. Então a gente começa a ter um problema porque gera o que a gente chama de pressão de vapor. Essa pressão gera um vapor ali que quer tirar esse revestimento dali de qualquer jeito para a pressão conseguir, para a umidade conseguir escapar, né? E isso muitas vezes compromete a cola que a gente está usando ali, o piso começa a criar bolha, começa a estufar. Mau né? cheiro. Mau cheiro, começa a mofar muitas vezes. Então, é um cuidado que a gente precisa ter de buscar um sistema de impermeabilização que proteja contra a pressão negativa e não só contra a pressão positiva, tá? Então, é um detalhe importante. E aqui eu trouxe também um slide mostrando o que é essa umidade ascendente que eu acabei de falar, né? Então, o solo, muitas vezes, pô, não tá exatamente embaixo da minha casa, embaixo eu fiz um baldrame, impermeabilizei bem, beleza, mas se eu tenho um solo no quintal, na área adjunta, né, ela pode, esse barranco encostado no meu pilar ali, ele pode subir essa umidade, né? E a gente costuma dizer que essa umidade ascendente ela pode subir até 1,5 metro do solo, né? Então, por isso que é interessante a impermeabilização, geralmente ela pega todo o piso, né? Ela faz a curva, né? A gente tem que fazer um reforço nessa quina e ela sobe 1,5 metro na parede para a gente garantir que essa umidade vai estar bem protegida, tanto para o nosso piso quanto para a nossa parede também, né? E quem nunca teve, né, Thiago, uma parede com mofo aparecendo porque não tomou esse cuidado, né? E é legal, André, porque assim, hoje também a gente pode subdividir, né? Porque temos essa em forma de vapor, que é a ascendente, e temos também a transcendente que vem da parede, né? Então, o que o pessoal às vezes me pergunta, Tiago, mas como que é? Nós temos, né, uma nomenclatura, acho que talvez seja universal, você pode até me corrigir, que é aquela lá que é fechada de fusão de vapor. Isso é o grande diferencial. Tem o aberto e o fechado de fusão de vapor. Que eu acho que é isso que às vezes o cliente se embanana, às vezes de comprar ali, né? Ele fica meio confuso na hora desse vapor aí. Não, com certeza. Isso é muito importante, né? O impermeabilizante tem que ser um produto aberto à difusão de vapor. Antigamente o pessoal usava muito aqueles produtos produto à base de asfalto, né? Que ficava aquela camada, parece uma camada de piche, né? No piso. Sim. E aquele produto não era aberto à difusão de vapor. Então, ele tinha prazo de validade, né? A partir de um certo momento que a pressão fosse muito alta, ele ia acabar estufando, ele ia acabar soltando, né? Então, hoje a gente busca produtos abertos à difusão de vapor. Eu não vou entrar muito a fundo em qual impermeabilizante usar aqui, até porque vocês podem vir no link do YouTube da MC, tem vários vídeos sobre isso, e já deixo o convite já também, né, para o próximo MC Fórum, no dia 21 de outubro, né, quem quiser entra lá em mc-forum.com.br para se inscrever, que vai ser um evento falando sobre soluções de impermeabilização em edificações, tá? Então, tem colegas meus aqui na MC que podem falar muito melhor do que eu sobre os impermeabilizantes, né? Mas vale falar isso, né? Um impermeabilizante que suporte pressão negativa, aberta à difusão de vapor, e aí a gente tem várias opções, né? A gente pode trabalhar com membranas acrílicas ou poliuretano, que são bem fininhas, que podem vir até como camada final. Então, pô, já peguei o contrapiso pronto, né? Nivelado, eu aplico essa camada fina, não muda o meu nivelamento, e eu posso instalar o piso direto sobre eles, né? Ou eu posso também, se eu estou numa camada antes, eu posso aplicar, por exemplo, aquela argamassa polimérica rígida, né, embaixo do contrapiso. Eu vou executar o contrapiso sobre ela e depois eu vou instalar o piso por cima, né? E muitas vezes também é uma umidade leve, eu consigo trabalhar, por exemplo, com um primer anti-umidade, né? Um epóxi, por exemplo, que a gente aplique nesse contrapiso para selar ele e evitar que essa umidade apareça, né? Isso é muito utilizado nessa instalação de pisos vinílicos laminados. Exato. Bom, então, falando agora um pouco da norma de laminados, né? Ela traz esses requisitos mínimos para contrapiso, e são requisitos básicos que a gente pode sempre checar na obra, né? Isso é fácil de fazer, né? Então, pô, eu vou instalar um laminado vinílico, eu vou olhar para o meu contrapiso, ele tá tortinho, né? Tá irregular, cara, não posso instalar, não posso ter buracos ou saliências, né? O Thiago vai até falar melhor sobre isso, apesar do laminado aguentar a bronca, né, Thiago? Vai ser melhor, né? Em relação ao vinílico. A gente vai entrar nesse assunto aí.
Ele aguenta mais bronca, mas ele não faz milagre, né? A gente costuma falar isso, né? Então é importante a gente regularizar bem essa base, né? Ela não é legal que ela tenha rachaduras, né? Porque, enfim, se você tem uma fissura ali, a gente sabe que provavelmente está faltando uma junta nessa área, né? E essa fissura está movimentando. Então, se você vai fazer uma camada sobre ela, muitas vezes ela vai começar a movimentar lá embaixo e a camada de cima do seu piso não vai resistir, né? Então é importante tomar cuidado com essas rachaduras também, né? Tem que ser uma área sem umidade, como a gente já falou bastante, e livre de sujeira, né? Isso é uma coisa que a gente fala desde dos MC Fóruns primeiros aqui na plataforma. Se você tem sujeira, é a mesma coisa que você colar o post-it na mesa suja, né? Você chega na sua mesa suja e cola o post-it. Ele adere muito bem no pó, né? Mas ninguém colou o pó na mesa, então essa camada tá solta, né? Isso vai soltar. E com o piso é a mesma coisa, né? Você tem que tirar bem a sujeira. Pessoal que faz muita construção, conceito novo, né? Construção sobre concreto. E o concreto está com desmoldante em cima, né? Então é importante você limpar bem e garantir que você vai ter o contato direto da camada que você está fazendo ali de regularização e do piso sobre o seu contrapiso, né? Esse contato tem que ser direto para ele não descolar, tá? E falando agora da norma de vinílico, a norma de vinílico, ela é até um pouco mais moderna que a de laminados, né? E ela traz isso com um pouco mais de detalhes, né? Então vocês podem ver que são basicamente os mesmos pontos, né? Ela fala aqui de, ó, a base tem que estar limpa, né? Ela tem que estar plana, como a gente falou, tem que estar seca e curada, e aqui é bem interessante, né? A umidade tem que estar inferior a 2,5%. Então, no Brasil, quem é que mede umidade, né? Então, se a gente não vai ter como medir isso, a gente tem que ter pelo menos o bom senso, né? Eu acabei de fazer o contrapiso, eu não vou vir instalando algo por cima, né? Eu tenho que esperar esse contrapiso curar e secar. E também a gente vai falar de alguns métodos aqui, né, Thiago, sobre de como você perceber se esse contrapiso tem uma umidade residual ou não, né? E também a gente tem aqui, ó, estar firme. Isso é uma coisa que a norma de laminados não falava, né? Essa base, gente, ela tem que estar firme tanto para tração, ou seja, se ela sofrer uma força ali que arranque, ela não pode descolar, né? E ela também tem que estar firme a compressão, ou seja, se eu coloco uma carga ali em cima, né? Vou colocar um sofá, né? Uma estante, ela também não pode ceder. Imagina, você coloca ali, o piso cede, né? E fica um buraco na sua sala. Essa norma aí, André, é o terror de quem usa nata de PVA, hein? É verdade. O pessoal que prepara ali na obra, os alquimistas de obra, né? O cara faz a mistura ali na hora. Eu acho que um pouquinho de PVA, um pouquinho de cimento, vai dar certo. Daí, essa camada de regularização que você fez fica frágil, né? Vocês podem ver, ó, que ela fala aqui, ó, para compressão maior do que 15 MPa para algumas classes de uso e maior que 20 MPa para outras classes de uso. Gente, 20 MPa, a gente está falando de, se eu não estou fazendo a conta errada, 200 toneladas por metro quadrado, né? Então, assim, é uma força muito grande que esse contrapiso tem que existir, né? Não é qualquer produtinho que você mistura na obra que vai dar, né? Peguei areia, peguei cimento, peguei PVA, isso aí não vai dar certo. É legal comentar, porque, por exemplo, todo mundo acha que cimento e base é igual, mas, por exemplo, o cimento que nós temos uma indústria para aguentar aquelas máquinas pesadas não é igual de uma residência. Por isso que é importante a gente saber esse MPa, que é o megapascal. Muita gente não sabe o que é isso. E é o que a nata de PVA, gente, não te oferece. Ela não traz esse MPa ideal. Por isso que o piso, às vezes, solta fragmentos, ele começa a trincar e rachar. Por isso que é importante usar materiais industriais nesse ponto. Com certeza, o cimento residencial, cada hora ele tem uma propriedade diferente, né? A norma de cimento é muito abrangente, ela permite que ele tenha uma variação muito grande. Então, toma cuidado de fazer isso na obra, porque a garantia do que você está instalando ali acaba sendo sua, a responsabilidade é sua, você que criou aquele produto na obra, né? E ela fala também aqui, ó, de estar impermeabilizada, como a gente já disse, e cita duas normas de impermeabilização aqui importantes, né? Dizendo que a impermeabilização tem que impedir a passagem de vapor para não atingir esse vinílico. Tá? Bom, então, falando agora dessas recomendações gerais, você vê como a norma é importante, né? E é importante a gente ter ela para a gente consultar. Antigamente a norma era muito cheia de regras, hoje em dia não, a norma é cheia de recomendações, né? Ela é a nossa amiga, a nossa aliada. Então, sempre bom ter essas normas debaixo do braço ali, para a gente consultar no dia a dia, sempre tem um detalhe que a gente esqueceu, que a gente não lembra, e que pode salvar um problema que você pode ter na obra depois. Falando agora da execução em si, vamos aplicar então o que a gente viu nessas normas, né? Eu tenho um contrapiso ali recém-entregue, posso já sair fazendo a regularização e já instalar o laminado vinílico? Não posso, tá, gente? Todo produto base cimento, ele leva 28 dias para curar.
Então, durante 28 dias, o cimento reage com a água, né, e ele vai ganhando resistência. Então, mas eu não preciso esperar a cura total dele, eu preciso esperar ele perder a maior parte da umidade dele, para não criar essa barreira, essa pressão de vapor, né, que vai danificar o nosso piso. Então, o tempo mínimo, segundo as normas de execução, por exemplo, de revestimentos cerâmicos, é de 14 dias. É um tempo legal para você esperar. Pô, mas eu quero esperar 7 dias, posso? Aí você vai seguir o que a norma de Vinílicos falou, né? Quanto que tá a umidade? Tá acima de 2,5? Tá abaixo de 2,5? Então é importante você ver isso, né? Mas eu fiz um contrapiso e tava super sol aqui, coloquei ventilador em cima, liguei o aquecedor, ele secou em um dia. Posso instalar? Não pode, tá, gente? Por quê? Se ele secou em um dia, o cimento que ia reagir 28 dias, agora ele vai reagir um dia só. Você acha que ele vai ter a mesma resistência que ele teria se a água não tivesse saído tão cedo? Né? Então, assim, eu sei que às vezes a gente tem pressa na obra, né? Mas essa pressa é muito perigosa, porque no final a gente vai ter que refazer e vai gastar mais tempo. Então, respeitem as leis da natureza, né? A natureza tem seu tempo para funcionar, as reações químicas têm seu tempo para funcionar. Pelo menos 14 dias, gente. Tá? Como eu falei, remover todo tipo de pó, óleo, desmoldante. Às vezes você entra na obra, tem resto de massa corrida da parede no chão, né? Então vem com uma espátula ali, remove isso, né? Muitas vezes até o contrapiso, gente, você varre ele e o pó não para de sair. Você fala, pô, esse contrapiso tá frágil, alguém errou no traço do contrapiso, né? Ou muitas vezes secou muito rápido e não fez a cura, né? Então esse contrapiso tá frágil, não adianta a gente querer instalar nada em cima, que ele vai descolar. Então, busquem um primer, busquem um produto que melhore a condição desse contrapiso antes de eu instalar. As juntas de movimentação, muitas pessoas pensam que elas não são importantes no ambiente interno, né? Mas elas são super importantes. É muito comum a gente pegar obras onde o piso acaba estufando, porque um piso está empurrando o outro, né? E aí, como ele não tem espaço para se movimentar, um acaba subindo em cima do outro e acaba descolando, tá? Isso não vale só para cerâmica, não. Isso vale também para os pisos, principalmente para os laminados, né, Thiago? Sim, existem produtos específicos. Eu vou até comentar alguns, porque todo produto trabalha. E aí o pessoal pergunta, mas Thiago, o que que faz trabalhar esse produto? Gente, é umidade e temperatura. É isso que gera, basicamente, né? A dilatação e retração dos produtos. E exatamente, a imagem ilustra muito bem a importância, principalmente em prédios, né? Às vezes, quanto mais alto, mais existe essa torção. Então, é importante. Com certeza. E assim, gente, essa junta de movimentação, que é aquele selante grandão passando no meio da sala, pode incomodar muita gente esteticamente. Mas para salas habituais que a gente tem, a junta de movimentação do meio, ela não é essencial. Se você fizer as juntas de perímetro, que a gente fala, que são essas juntas de dessolidarização, né? Ou seja, deixar um espacinho entre o revestimento e a parede, né? E cobrir isso com rodapé, ninguém vai nem ver. Né? Então você garante que tem um espaço para essa peça movimentar e vai evitar um monte de problema no futuro. Tá? Bom, falando na regularização, né? A gente tem várias formas de regularizar uma área, depois o Thiago também vai reforçar isso, mas a gente tem produtos espatulados, muitas vezes, que a gente consegue regularizar, principalmente áreas desníveis que a gente tem. Às vezes eu tenho um piso antigo que a gente removeu, né, alguns pisos que não estavam bem aderidos, eu quero aplicar por cima, então vou ter uma área que eu preciso regularizar, eu posso espatular um produto, né, uma massa de preparo, né, eu consigo deixar ela nivelada, né, fujam desses produtos feitos em obra, como a gente falou, né, daquela mistura de PVA com cimento, né, mas a gente também tem uma opção muito interessante para a maioria das regularizações, que são as argamassas autonivelantes, né, elas têm ganhado cada vez mais espaço aqui no Brasil, né, elas são usadas na Europa há muito tempo já, e ela tem uma vantagem, tem algumas vantagens legais, né? Eu trouxe aqui 5 vantagens de você usar um autonivelante na obra, né? Primeiro, não tem como o nivelamento de uma massa espatulada ser tão bom quanto de uma argamassa autonivelante. Ali é a natureza que está agindo e vai deixar aquilo um espelho, né? Segundo, ela tem uma retração muito controlada, né? Diferente de você fazer uma argamassa na obra ali, o cimento quando reage, ele sempre retrai, ele sempre diminui de tamanho, né? E dependendo do tamanho da sua área, da espessura que você aplicou, se ele retrai muito, vai começar a aparecer as fissuras ali no meio. Vai faltar material, vai trincar esse piso, né? E o autonivelante tem esse cuidado, ele é desenvolvido já com esse cuidado para ele ter uma retração muito controlada. Então, independente da área que você vai aplicar, ele não vai fissurar. Isso é muito importante, tá? E ele é muito prático e muito produtivo, né? Você aplica ele, você pode trabalhar com balde ou você pode bombear o produto na área, né? E você vem puxando com rodo dentado, com desempenadeira, com rolo fura-bolha, né?
já vem tirando o ar dele e já vem nivelando. Então é muito rápido, em coisa de 15 minutos você nivela um cômodo inteiro, né? E depois de 12 horas, geralmente, né? Tem produtos, varia muito de fabricante a fabricante, mas em média ali com 12 horas um autonivelante já está 100% curado, né? Está pronto para receber o piso sobre ele, tá? Então é muito prático e para quem faz muitas obras uma atrás da outra, economiza muito tempo, né? Então acaba aumentando até o rendimento do aplicador, que pode fazer mais obras em menos tempo, tá? E naturalmente vai ter um piso com mais qualidade, porque se ele tem pouco desnível, ele vai absorver bem as cargas que o piso laminado e vinílico vão sofrer, né? E com isso vai durar muito mais. Então por isso que o autonivelante é muito interessante e ele serve para várias aplicações, inclusive aqui nessa imagem aqui, vocês podem ver que a gente tem um sistema de aquecimento de piso, né, que a gente está cobrindo com 2 demãos de autonivelante. A primeira para selar esses cabos e a segunda para nivelar. Então, um sistema muito seguro, né, e que evita um monte de problema quando você instala aquecimento de piso, e principalmente esses, né, que são camadas superficiais, e você põe a argamassa colante direto sobre ele. Muitas vezes o aplicador vem com a desempenadeira puxando o cordão de argamassa e estoura o piso, né? Ou você vai aplicar a cola do piso sobre ele, não tem como, né? Ele vai ficar um desnível. Então, além de eu conseguir uma segurança maior para essa área, eu consigo uma qualidade maior também. Tá? E não posso deixar de falar de primers, né? Aqui no Brasil é muito novo ainda esse tema. As pessoas acham que é besteira muitas vezes usar um primer, né? Mas o primer, gente, ele traz muitas vantagens para a gente, né? Eu costumo fazer uma comparação que machismos à parte, né? Funciona muito bem a comparação do primer da maquiagem, né? A maquiagem funciona muito melhor quando você tem algo que prepara a base, né? Que vai absorver mais esse produto, que vai selar essa base, né? E que vai garantir que aquilo vai durar mais. Então, o primer na construção ele é igual, tá, gente? Ele prepara a base, né? Eu trouxe aqui também 6 vantagens de usar primer. A primeira, óbvia, é uma ponte de aderência, né? Ele aumenta a aderência, ele faz esse meio de campo entre uma camada e outra, né? Ele diminui o que a gente chama de pulverulência, né? Que é esse varrer o contrapiso e o pó não para de sair. Então ele sela essa pulverulência também, né? E ele selando a base, ele faz com que a gente perca menos água, né? Então um produto, por exemplo, como um autonivelante, é um produto que precisa de uma boa fluidez para ele nivelar legal. Se você joga o autonivelante ali e a sua base chupa a água do produto, ele vira uma maçaroca e você não consegue nivelar essa área. Então é muito importante para garantir o bom desempenho, tá? Ele aumenta o tempo em aberto dos produtos. Então, seja um autonivelante que você vai aplicar, ele vai ter mais tempo de trabalho, porque ele vai fluir melhor. Seja uma argamassa colante, que vai ter mais tempo também para ela não secar, né? Então, ele aumenta o tempo de trabalho do produto que vem a seguir, né? E aumenta a fluidez, como eu falei. Tá? André, legal comentar com o pessoal também. Observe o nível que está o ambiente, né? Porque às vezes a gente pega um lugar desnivelado, toda a massa vai correr para baixo. Então, é como a gente falou, tem massas que não faz milagre, não adianta a gente colocar a massa da MC top e tá assim o seu ambiente, né? Ó, a massa vai toda escorrer para lá. Então é importante ver se você vai gastar R$1 milhão de massa e não vai conseguir nivelar, né? Então, tá bem atento a isso, tá? Como que tá o desnível. Existem várias tolerâncias, né, André, de desnível de massa, então tem que ficar muito atento a isso, tá? Sim, com certeza. Até o piso final, né? Se eu não me engano, na norma ele fala para ter irregularidades de 1,5 milímetro para cada 3 metros, né? Se eu não me engano. Mas esse desnível, viu, Thiago? É engraçado, um problema que a gente tem muito. Às vezes, o cara ele some com o caimento do piso. Sim. E aí começa a ficar com água empoçada, né? Então, usar o autonivelante, você não pode fazer camadas muito grossas, tem que ser aquela camada fina que vai preservar o caimento da sua área, né? Para você conseguir garantir que a água continua correndo pro ralo. E hoje, gente, existem equipamentos incríveis. Eu vi uns equipamentos a laser, né? Que antigamente não existia. Hoje você consegue mapear todo o ambiente. Então. Com certeza. Então, vale muito a pena usar uma massa de regularização antes, né? Caso esteja muito desnivelado, para depois você aplicar um autonivelante. Tá? Bom, qualquer produto, gente, como um autonivelante, que a gente vai fazer base cimento, a gente precisa dosar água e somente água. Tá? Esse é um detalhe que é importante no preparo do produto. Né? Como o Thiago falou, o PVA não vai salvar a sua obra. O pessoal adora usar PVA para tudo, né? Então, o adesivo PVA, gente, como é esse aqui que está na esquerda, o nosso Murafã 38, né? Ele é legal para uma massa de chapisco, né? Ele é legal para... Ele tem os seus usos, mas ele não serve para... Tem gente que pensa que cura ferida, passa no machucado, né? Tem gente que acha que impermeabiliza a laje. Não é assim, né? Ele tem o seu uso e não é o uso dele
não é num produto industrializado, como uma argamassa autonivelante. Essa argamassa já tem todos os aditivos que ela precisa lá dentro. A gente só precisa dar água para ela, nada além disso. Tá? O pessoal também adora colocar um impermeabilizante nela, achando que vai diminuir a capilaridade, vai barrar a passagem de água. Gente, ele vai totalmente descompensar a fórmula que a gente fabricou para essa argamassa autonivelante, tá? E geralmente essas argamassas, elas são abertas à difusão de vapor, então ela trabalha bem em contato com a água, não é ela que vai barrar a umidade, tá? Então não tem que se preocupar em impermeabilizar o autonivelante, não. Isso é besteira, tá? E sempre olhar bem a dosagem de água do produto. Ele costuma ter 2% de tolerância, então para um saco de 20 quilos, eu posso trabalhar com 400 ml a mais, 400 ml a menos, né? Isso é muito útil, porque, pô, num dia de hoje aí, em Bauru, onde o Thiago tá, 40 graus... 40 graus, gente, pensa. Você vai precisar de mais água, né? Um pouquinho de mais água. Então, você tem uma tolerância de 400 ml para mais. Para menos também. Às vezes o dia está muito úmido, você está no sul, no inverno, então você tem 400 ml para menos. Mas essa tolerância, gente, é dentro dela que a gente trabalha, tá? Então, usem um dosador. Pô, não tem um dosador certinho, igual de laboratório? Usa uma garrafa PET. Uma garrafa PET tem 2 litros. Pelo menos você vai saber o quanto você está colocando, né? E o maior problema que a gente vê em obra é dosar o produto com mangueira, com capacete, né? Não é instrumento de dosagem de água, né? Você vai errar, você vai colocar água de menos ou de mais, e o produto não vai ter o desempenho que você quer. Tá? E sempre usar um misturador mecânico. Misturar produto com a mão, além de perder mais tempo, gastar mais braços, ser menos produtivo, ele não tira todos os grumos, ele não deixa a massa bem homogênea, né? É muito fácil você perceber, se você não acredita em mim, pega 2 sacos de produto, faz um na mão e um no misturador, e olha a diferença que o produto vai estar, a cara dele. Então, assim, fujam dessa história de misturar produto à mão, porque sempre dá errado. Tá? Ah, mas não tenho aquele misturador lindão ali que eu mostrei, alemão, importado? Tudo bem. Pega uma furadeira, vai em qualquer loja de material de construção e compra uma haste. Ela vai custar 20 a 30 reais, né? Não vai comprometer seu orçamento, e você vai acoplar essa haste na furadeira e vai misturar sua argamassa com muito mais qualidade. E ela não é descartável, né? Você pode usar depois, a partir de em todas as obras, né? Com certeza. Pessoal, acabei de bater o balde de produto, já deixa um balde do lado com água, já bate a haste na água, você já vai limpar ela 90%, depois você vai passar um paninho e ela tá pronta para outra, tá? Então, ó, tá aí o kit completo, né? A argamassa autonivelante, o cômodo esperando para ser nivelado, né? A gente tem o balde para a gente colocar o produto, dosador de água e o misturador, muito importante. O André, me chama a atenção essa foto. Queria eu encontrar uma base tão boa que nem essa para regularizar, viu, numas obras aí. Geralmente não tá assim, não, né? Geralmente não tá, não, hein? Não, mas aqui foi uma obra que a gente conhecia já o cara que fez o contrapiso, então foi uma obra boa até pra gente entrar aí. Aí sim. É, mas é importante, vocês veem como, putz, eu vou economizar, vou fazer nas coxas uma parte aqui, nossa, dá uma dor de cabeça lá pra frente, para as próximas etapas. E, gente, outro cuidado importantíssimo que a gente tem que ter é a gente trabalhar com os tempos de cada produto, né? Então eu tenho aqui o autonivelante, ele tem mais ou menos meia hora de uso, né? Nessa meia hora, gente, ele vai funcionar desse jeito, ó. É um produto que você vai tirar o ar de dentro dele, vai espalhar, e ele nivela sozinho, né? Se eu deixo passar muito tempo de trabalho do produto, eu vou fazer uma área muito grande, por exemplo, eu vou bater vários baldes de uma vez só para fazer a casa inteira de uma vez. Gente, na hora que eu chegar lá no final, depois de 30, 40 minutos, ele não vai estar mais nivelando sozinho, né? E aí eu não vou conseguir deixar essa área nivelada. E aí eu tendo a ter aparição de fissura, porque na hora que eu vou puxar o rodo ali, eu vou deixar as marcas ali no meio, vou deixar o ar ali incorporado, né? Então é importante trabalhar com o tempo de aplicação, que é de mais ou menos aí 30 minutos. E também vale falar disso para as colas também, né? Então a cola também tem o que a gente chama de tempo de taque, que ela não pode ser nem cedo demais, nem tarde demais, né? Lá para depois dos 15 minutos mais ou menos, ela já deu aquela primeira secada. Se eu entro antes disso, essa cola vai melecar tudo, ela vai escorregar, né? E aí o cara vai instalando o piso, e esse piso desliza, derrapa, eu não consigo colocar ele no lugar certo, né? E se eu passo muito também do tempo de taque, que geralmente é uns 40 minutos, ela já ficou totalmente seca. E na hora que eu coloco ali o piso, ele nem dá o grude mais, né? Virou uma camadinha de uma película que foi formada ali, né? E eu não tenho mais essa aderência. Então, esse videozinho mostra esse tempo do taque, ó. O dedo, ele sai quase que limpo, né?
mas você vê que ele gruda bem na cola, né? Então, esse tempo entre 15 e 40 minutos, ó, vou pôr de novo, ele é importantíssimo para a gente garantir que essa cola ela está no tempo certo para a gente aplicar. Senão, eu posso ter um problema, e não é nem por causa do produto, é por causa do tempo que a gente não respeitou. Tá? Bom, gente, eu acho que esses são os principais conceitos que eu queria passar aqui. Eu vou mostrar rapidamente 3 produtos que eu destaquei, que eu acho que são importantes para esse tipo de aplicação, né? Começando pelo D11, né? O D11 é o D11 e o D15, né? São os primers que a gente utiliza, né? E muitas vezes o pessoal não sabe como escolher ou qual primer utilizar. E eu dou uma dica muito simples, gente. Joga água na sua base, no seu substrato. Se ela puxou essa água, é o D11. Se ela não puxou essa água, é o D15. Tá? Então, um deles é para base absorvente, o outro para base não absorvente. Então, o D11 é usado no contrapiso convencional, né? Para a gente poder fazer a camada de autonivelante por cima, né? Ou até mesmo para argamassa colante. E o D15 é usado quando eu vou fazer sobre um piso antigo. Vou fazer um piso sobre piso. Vou pôr o vinílico sobre uma cerâmica, né? Então, eu vou aplicar ele para fazer aquela ponte de aderência. Tá? E ele também é usado até mesmo em peças de madeira, né? E aí na madeira vale uma ressalva, né? Tem que proteger muito bem essa madeira contra umidade antes. Senão eu vou selar lá em cima e essa madeira pode apodrecer lá embaixo, né? Mas falando em aderência, ele adere bem sobre madeira, né? Ele adere bem até mesmo sobre placa de drywall. Então, muitas vezes, assentamento, né? E instalação de piso, de revestimento na parede, a gente também pode usar o D15, tá? O único substrato que a gente não trabalha com esses primers é o metálico, tá? Aí, geralmente, o metálico pede um primer epóxi, é uma solução um pouco mais técnica, e a gente pede para vocês entrarem em contato com a gente, para a gente ajudar vocês na especificação disso, né? Mas todo o restante, até vidro, a gente consegue uma boa aderência com o D15, tá? São primers que têm um ótimo desempenho, que na Alemanha são muito usados, esses 2 primers, porque lá a utilização do primer é obrigatória por norma, né? E aqui não, aqui o pessoal acha que é perda de tempo, né? Mas não, gente, eles geralmente secam em torno de 1 hora, né? E eles têm um rendimento alto, então o custo para a obra é muito baixo, né? Você vê, um balde de D11 vai fazer uns 15 metros quadrados, um baldinho de 1 kg de D15 faz 8 metros quadrados, né? Então é um produto que tem um rendimento alto, mal muda o custo da obra, em 1 hora você já está pronto para aplicar o autonivelante. E a argamassa autonivelante que eu mostrei aí no slide anterior, né? A M50. Então, ela é muito utilizada para esse nivelamento, onde a gente faz camadas de 3 a 10 milímetros, né? E eu posso chegar com ela até 30 milímetros, desde que eu faça camadas separadas, né? De 10 milímetros. Então, muito importante, gente. Aplica o primer, aguarda a secagem, aplica autonivelante. Quero fazer mais uma camada? Aguarda 5 horas, aplica o primer e aplica o autonivelante. Sempre seguir esse processo para garantir que vai ter uma boa aderência entre uma camada e outra, tá? Produto voltado para áreas internas, aí tanto residencial quanto comercial. Como eu falei, tem uns 30 minutos de trabalho mais ou menos. Depois de 12 horas já pode instalar um piso vinílico laminado em cima. Se for instalar um piso de madeira convencional, a gente pede 72 horas, tá? Então, esses são os produtos que eu queria destacar aqui também. Enfim, agora o Thiago vai entrar mais a fundo no piso em si, né, no revestimento, que é o que a gente quer saber, né, Thiago? Enfim, a gente tem também uma série de outros produtos que, caso vocês precisem, entrem em contato com a gente sempre vai ajudar vocês. Bom, pessoal, vocês viram a importância, acho que o André ressaltou muito bem a questão da base. Eu vou aqui, deixa eu até compartilhar com vocês a minha apresentação aqui, tá? Acho que todo mundo já está vendo aí, né? Tá sim, Thiago, tá aparecendo aqui. Então, olha só, pessoal, nada como ter uma boa base, que a MC proporciona, e agora vamos para o melhor produto, né? Então, eu trouxe para vocês algumas particularidades sobre 2 tipos de produto que nós temos, que é o Duraflor madeira, né, em HDF, e também os vinílicos, né? Ambos são produtos de revestimento, porém têm as suas particularidades que nós vamos comentar aqui. Mas antes de tudo, eu queria só apresentar para vocês um pouco do grupo. Então, acredito que vocês já conheçam algumas marcas, né? Então, nós temos aí Deca, Hydra, Ceusa, Duraflor, Duratex, que temos os painéis também, e a Portinari. Então, são empresas bem conceituadas que sempre prezam aí pela qualidade que eu acho que vocês já conhecem, tá? É isso que nós prezamos, a solução para melhor viver. Então, nós fechamos aí, né, com muitas soluções para você fazer e colocar no seu ambiente. E olha só, como nós comentamos as bases, é muito importante entender aonde eu posso instalar. Porque mesmo você tendo uma base muito bacana, né, independente disso, tem locais que eu não posso. Como, por exemplo, laminados, né? Olha lá, tem as suas partes que a gente pode, como cimentado, cerâmico, porcelanato, né? Até mesmo a madeira e tal.
Já no vinílico, já tem algumas restrições, como, por exemplo, tem alguns produtos que nós não podemos colocar em cima da madeira, justamente naquele caso, né, André, que a gente pode abafar essa madeira e realmente vir a apodrecer ela, tá? Tem que ficar muito atento qual é o tipo de base, tá? Uma regra aqui para todos, ó, pisos flutuantes, então não posso instalar um piso flutuante em cima de outro, né? A gente brinca que pode dar um afofamento, a pessoa caminha, parece que ela está andando na lua, né? Começa a afundar o pé, assim, ela vai levitando. Então tem que ficar muito atento qual o tipo de base que nós estamos instalando os produtos. Tá Isso é bom? importante, né, Tiago? Principalmente nas construções novas, que está tendo bastante agora. Estrutura, às vezes o prédio tem estrutura metálica, estrutura de madeira, né? Então, essa base muitas vezes já requer que o contrapiso seja flutuante. Então é importante você saber disso, né? Senão você vai acabar instalando um flutuante sobre o outro e esse sistema pode não funcionar bem, né? Exatamente. Então fiquem atentos, tá, pessoal? Isso é bem assim legal. E olha só, nós falamos da umidade, né? E o pessoal pergunta, Tiago, como que eu faço para descobrir se tem umidade aqui na minha casa? Eu não quero contratar ninguém, mas pelo menos eu tenho dúvida. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente bate o olho no chão, a gente observa. Né? Você vê aquela cerâmica de cor diferente, um pouco, né, com uma tonalidade mais escura, uma madeira que está soltando um pouco mais de cheiro, você já percebe que possa ter uma umidade ali no local. Qual que é um método simples? Nós colocamos um plástico 30 por 30, vedado, né? Vedado ali, em cada ambiente, e nós deixamos ele por 24 horas. Se caso ele demonstrar algumas gotículas, ou até mesmo dar aquela suadinha, né, ali, você vai identificar a umidade. Lembrando, gente, isso é um teste qualitativo e não quantitativo, tá? Para a gente definir a quantidade, existem métodos aí como aquelas ampolas de mercúrio que você quebra, tem os eletrônicos que você mede, aí teria que contratar alguém já. Isso é mais utilizado por construtoras, né, André? Construtoras maiores, que realmente precisam saber ali, naquela região, qual é a umidade que está no ambiente, tá? Isso O legal mesmo. é que a umidade ela pode dar problema, pode ser que ela demore 1 ano, 2 anos, mas ela não falha, né, André? Ela não falha. Ela vai dar problema, você pode esperar que ela vai aparecer, né? Por isso que é Vai importante aparecer. tratar desde o começo, desde a base. Isso daí. Então é importante, tá? Então eu vou comentar um pouco para vocês primeiro aqui sobre a instalação dos laminados, que são os pisos aí em madeira, tá? Uma coisa interessante aqui, uma não, né? Várias coisas que a gente vai trazer aqui é o seguinte, mantas. Eu vou falar dela um pouquinho mais à frente, mais afim, mas é obrigatório o uso de mantas nos pisos laminados, tá? E as mantas têm sua função, sim. A gente falou da regularização, mas a manta não faz milagre. Lembrando que a tolerância média de uma manta é 3 milímetros só. Se tiver mais que isso, é necessário fazer a correção, tá? O pessoal acha... Eu já vi obras, André, que tinha até... o pessoal usou a embalagem do piso de papelão para fazer regularização. Então, gente, tem que levar a sério, porque isso pode trazer vários transtornos aí. E o uso do perfil, né? Então, o perfil, ele é utilizado na madeira porque a madeira traz uma dilatação maior. Né? Nós temos aí um coeficiente de dilatação maior quando nós instalamos a madeira. Já temos produtos no mercado, inclusive é a primeira, né, empresa que faz aqui no Brasil um produto que ele é 100% resistente à umidade. Então, nós temos a madeira resistente à umidade. Então, o coeficiente de dilatação é menor. Então, eu já não precisaria usar perfis de dilatação, por exemplo, em portas. Olha que legal. Então, já temos algumas soluções, né? Olha como que vai evoluindo as coisas, tá? E a regularização, como nós comentamos, acho que o André falou brilhantemente sobre isso, é importante para qualquer tipo de piso, né? A impermeabilização também, e a climatização por 24 horas. O que é isso, Thiago? Eu já não chego o contrapiso que eu tenho que deixar lá, né? Eu vou ter que deixar o produto também? Sim. Por quê? Às vezes você compra o material, ele está quente lá no estoque do cliente. Vamos supor que eu deixei estocado as réguas lá, tá 40 graus que nem está hoje no barracão. Aí eu chego na casa do cliente para instalar naquele mesmo momento, ele vai entrar em contato com o quê? Com o chão frio, né? Com a manta, que seja. Então vai ter uma discrepância de temperatura muito grande. Aí o produto começa a trabalhar no momento da instalação. E isso vai te trazer um transtorno. Então, deixe o produto climatizar por 24 horas na casa do cliente. Você não vai fazer o teste de umidade? Você não vai esperar o contrapiso? Então, deixe o piso dentro da caixa mesmo, né? Climatizando ali por 24 horas sem problema nenhum, tá? Isso evita problemas futuros durante a instalação, tá bom? Então, é bem bacana essa observação aí. Eu trouxe aqui para vocês as mantas que nós possuímos hoje, então cada uma tem a sua função, né? Aqui, ó, olha que legal, eu trouxe a manta reciclada, ela é a mais utilizada e talvez ela seja uma das mais importantes, porque ela possui canaletas no seu verso. Então, para aquela umidade ascendente, caso escape alguma em forma de vapor,
essa manta, ela vai deixar o contrapiso respirar, tá? Então, ela é muito utilizada e obrigatória nos ambientes térreos, onde temos aí, né, onde tem a famosa umidade em forma de vapor. Para todos os ambientes, como do primeiro pavimento para cima, temos as mantas lisas, e também para todos os ambientes temos mantas de borracha, que ajudam a reduzir o som do toque-toque da madeira. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas ela tem as suas particularidades. E olha só que interessante, reduções entre ambientes, a manta reciclada ajuda, ó, 22 decibéis entre ambientes. Tem muita construtora, André, que utiliza. Ela tem a sua base, como você mostrou, e ela utiliza a manta mais o produto para ajudar a compor, né, a laje obrigatória em norma também, que existe, né, hoje a norma que nós comentamos, e ela exige uma espessura mínima de laje, tá? E você pode utilizar aí a manta e o produto para melhorar isso, né, essa redução também do som em decibéis entre pavimentos, que o pessoal pergunta muito. Isso é muito legal de falar, né, Tiago? Porque a norma de desempenho, como eu disse, ela fala de muitos temas, né? Então, não é mais uma questão de, eu quero ter um isolamento acústico. Não, eu preciso ter, é obrigatório fazer. Então, tem que escolher um sistema que dê realmente aquele conforto térmico e acústico que a norma pede, né? Exatamente. E olha só, nós falamos das normas, e eu trouxe aqui para vocês bem ilustrado, né? Então, temos a 14833/1 produto e 14833/2 instalação. Essa norma, gente, não confundam, tá? São duas normas diferentes. Então, essa norma é para os laminados em madeira, e eu vou depois mostrar para vocês qual é a norma referente aos vinílicos, né? Que até o André já mostrou, mas também é legal reforçar, porque tem pessoas que confundem, tá? E a norma de desempenho que é igual para os dois. Como eu comentei com vocês, a norma de desempenho é uma norma teoricamente nova. Graças a Deus, o pessoal vem se preocupando cada vez mais, né? Com as bases, porque, gente, sem base não adianta, tá? Sem base não adianta ser o melhor produto do mercado com uma base aí totalmente inadequada. E nos vinílicos, nós temos também algumas diferenças ali, né? Algumas particularidades, tá? E uma delas aí é o próprio produto. Ele tem uma característica diferente, gente. Eu trouxe aqui para vocês, ó, 2 produtos que nós temos no nosso portfólio, né? Hoje nós temos um portfólio bem interessante, com mais de 9 padrões diferentes, linhas diferentes de laminados, né? E temos mais de 9 também aí, referente aos vinílicos, tá? Para determinadas áreas, né? Para especializadas, tal, para você escolher. Mas qual que é a característica essencial do produto? O vinílico, ele tem como característica o quê? A sua resiliência. Ele é um material mais mole, né? Vamos dizer assim. Então, ele pode, né, pegar ali sua resiliência como característica, coisa que a madeira já não tem. E por que eu falo que é importante o que o André comentou? Porque se você não tiver uma boa base, né, um contrapiso bem regularizado, principalmente nos vinílicos, que não vão manta, tá, gente? Eu trouxe aqui 2 produtos, ó, o colado e o clicado. Aí você fala, nossa, Thiago, mas como tem diferença, né? Eu tenho mais camadas. Exatamente. Ele possui mais camadas o clicado do que o colado, tá? Mas os dois têm essa característica de resiliência. Então, se eu tiver um contrapiso irregular, gente, é fato que ele vai fotografar. Tá bom? Muitas pessoas optam, às vezes, o vinílico pela facilidade, mas eu sempre brinco com alguns treinamentos que nós fazemos pelo Brasil. Não adianta você oferecer para o cliente uma solução que depois vai ficar mais cara para ele, ou ele vai trazer para você um desconforto na sua loja. Então, fiquem atentos com a base, principalmente quando você especifica os vinílicos, tá? O colado, ele é mais sensível, porque ele é mais fino, né? A sua camada é mais fina. Já o clicado é um pouco mais difícil de acontecer, mas também não está isento de acontecer a marcação, porque ele é mais grosso, né? Inclusive, o nosso tem essa camada de fibra de vidro no centro, que melhora a sua estabilidade dimensional aí do produto, tá? Então, lembrando, eles não vão manta, né? Ele também não faz milagre, tem que regularizar, né? Utilizar produtos que eu vou mostrar também ali, reforçar com vocês, tá? Porque é uma característica dos vinílicos. Então, a madeira tem essa vantagem, né? Eu vou colocar a manta sobre o meu contrapiso e depois eu vou colocar o produto que é rígido, a madeira. Já nos vinílicos, já muda um pouco a história, tá? Então, isso aí é legal comentar com vocês. E o que eu tenho de característica, então, dos vinílicos aí? A resiliência que nós comentamos, então é um piso que ele é projetado sim, mas ele não é projetado para aguentar uma base toda irregular. Eu falo isso, gente, porque muitas das assistências que são abertas, quando a gente vai vistoriar, é a base. Né? É a base que ela está irregular e eu coloquei peso justo sobre aquele buraquinho no chão e ele estragou, né, meu piso. Então, por isso que eu comentei com vocês, quando a gente recebe uma assistência,
a gente tem que ficar atento se o problema não é a base antes do produto, né? Pode ser que seja do produto, mas também pode ser que seja a base, tá? Impermeabilização e regularização, então, isso tem que ser levado a sério, principalmente a questão da impermeabilização quando eu utilizo cola. Hoje, né, André, as colas são a base d'água. E se ela entra em contato com uma água que está subindo, o que vai acontecer? Ela nunca vai curar. Ela vai ficar sempre líquida. E isso vai danificar seu produto, porque ele vai soltar com o tempo, ele vai começar a subir cola pelas frestas. Gente, fica uma coisa bem feia, né, André? A gente já viu bastante coisa aí. Fica feio mesmo, e às vezes é o que você falou, às vezes ela tem uma cura legal, né? Porque a cola vai ter uns 7 dias de cura, que é uma cola geralmente acrílica, né? E depois de 7 dias, você fala, legal, resolvido, curou, secou. Só que se ela ficar em contato permanente com a água, aquela pressão de vapor o tempo inteiro, ao longo do tempo ela vai reemulsionando, ela vai redissolvendo em água, e aquilo ali daqui a pouco começa a virar uma papa, né? Aí o piso começa a mexer, aí começa a ter quebra, né? Aí é complicado. Exatamente. Ah, Thiago, mas eu uso a cola, aquela cola de contato. Gente, é o seguinte, a cola de contato, ela pode até mesmo danificar o produto. Tem muitas composições químicas, além de fazer mal para a saúde. Então, Thiago, a cola de contato é mais rápida, simples, não sei o quê. Nem sempre. Né? Vai instalar uma cola de contato no quarto de uma criança, de um bebê, por exemplo. Você vai ficar, sei lá, um mês com aquele cheiro ali e pode, então, gente, utilizem cola à base d'água, tá? E isso é o ideal, e até mesmo é fácil para você fazer manutenção, caso você queira tirar depois, tá bom? Então, é bem bacana isso daí. Agora, eu coloquei ali, climatização, então, a regra do laminado é a mesma para o vinílico. Então, são produtos, né, que eles sofrem a dilatação e retração conforme a temperatura. No caso dos vinílicos, depois de instalado, o coeficiente é menor, por isso que eles são isentos de perfis de dilatação, tá? Então, não precisa usar perfis em ambientes, como tem na regra dos laminados, tá? Então, gente, isso é previsto em norma, tá? Quando eu falei para vocês dos perfis na madeira, está previsto em norma a utilização de perfis. Tá bom? Eu tenho um slide bem legal para mostrar para vocês sobre isso depois, ali um pouquinho mais à frente. Então, climatizem o produto. Tiago, e essa temperatura de instalação? Agora eu fiquei em dúvida, hein? O que é isso? Gente, isso acontece em alguns locais, por exemplo, o sul, que nós temos uma diferença, uma discrepância, né, de temperatura muito grande. Às vezes de manhã está 10 graus e à tarde está 30. Isso acontece em alguns locais próximos de serra, enfim. O que nós comentamos e sugerimos, que é muito interessante, é observar a temperatura de instalação. Por quê? Eu não posso ter uma variação maior que 9 graus durante a instalação. Isso vai prejudicar, sim, o processo. Isso, gente, danifica até a cerâmica. Já pegaram aquelas cerâmicas trincadas no chão? Normalmente é isso, é diferença de temperatura muito grande. Então, você está instalando ali 9 graus, aí à tarde faz 20 e poucos, o que acontece? O produto começa a trabalhar durante a instalação. Aí eu vou ter abertura entre réguas, eu vou ter aquele afastamento na hora que eu estou colando o vinílico, eu não consigo chegar. Então, gente, observem. Ah, Thiago, mas minha região aqui está só 9 graus. Ficou 9 graus aqui, não tem problema. O que não pode é ter variação de temperatura, tá? Agora, temperatura constante, não, é outra coisa, tá bom? E eu coloquei ali o tempo de taque da cola. Gente, eu falo o tempo de taque da cola, que o André também falou brilhantemente, eu reforço, porque uma das maiores assistências técnicas dos vinílicos é isso, é o tempo de taque, que influencia no tempo, né? Por exemplo, aqui está 40 graus de temperatura hoje, depois eu mostro aqui para vocês o termômetro, 40 graus. Então, é diferente o tempo de cura da cola de um ambiente que está 6 graus, 8, 10 graus que seja. Tá? Mas, Thiago, aí as colas são feitas para isso, para elas, como eu posso dizer, as colas elas têm que atender o requisito de temperatura, de variação, só que o tempo de cura é diferente. Então, tem que tomar cuidado com a quantidade de cola que você passa no chão. Eu já vi, viu, André, muito instalador passando no ambiente inteiro cola. Não, agora eu vou colar tudo que é mais rápido, mas não pode, né? Você tem que ter um controle daquele tempo de taque. E eu separei aqui um slide também bem legal para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, é o mesmo caso que o André mostrou. Você passa, pelo menos a cada 4 metros quadrados, um tanto que você fique confortável ali para poder trabalhar. Porque você não vai ficar ajoelhando em cima da cola, né? Então, você tem que ter aquele espaço. E deixe a cola curar. Porque, gente, a cola é a base d'água. Então, ela tem água na sua composição. Espere essa umidade sair para você ter realmente só o adesivo, tá? Como o vídeo que o André mostrou. Isso, gente, infelizmente, é uma realidade do Brasil, porque o pessoal não tem capricho. O que falta é capricho, tá? Porque o pessoal quer produção. Não, vamos colar, vamos fazer rapidão para ir embora para a próxima. Não é assim que funciona. Porque ele vai ficar lindo, maravilhoso na primeira semana, na segunda semana. Pode ser que demore para dar problema, viu, André? Às vezes demora. Só que aí o cliente liga para a Duratex. Thiago,
Abriu uma assistência aqui, ó, vamos lá ver? Aí você vai ver o problema da cola. Gente, às vezes não tem nada a ver com o produto é top. Só que o que acontece? A cola faz parte do produto sim, não tem jeito de fugir dela, tá? Nesse tempo que demora aí, o instalador já trocou de chip, né? Já quebrou o chip do celular, já está em outro lugar, em outra obra, já foi. Então, gente, para quem visita a obra que está nos acompanhando, verifiquem se está sendo utilizado, né? Os produtos corretos, a espátula correta, a quantidade de cola, que normalmente, né, André, gira em torno de 200 a 250 gramas por metro quadrado, é a média básica. É lógico, né? Se você tiver o contrapiso irregular, o pessoal acha também que cola cobre buraco, né? Isso eu já vi também, viu? Não, passa uma cola ali que ela vai tampar esse buraco. Gente, não é isso. Na hora que você colocar o piso, a cola vai afundar junto com o piso, vai fazer um buraco ali. Tá bom? Então, cola não é massa, né? Não é autonivelante, tá, gente? Fiquem atentos a isso. Tá bom? Então, é legal ressaltar esses pontos aí com vocês. Aqui eu trago a norma para vocês novamente, né? Então, nós temos a norma aí que rege os produtos dos vinílicos, né? Que são produto em instalação, e a norma de desempenho, que é a mesma, tá? Eu até acho legal a norma que nem nós comentamos, que ela é mais completa. Eu até prefiro utilizar a norma de piso, né, de vinílico, porque ela é mais completa. E se você consegue fazer exatamente, gente, o que está pedindo na norma, com produtos específicos, dificilmente você vai ter problema, tá? Por isso que eu falo, às vezes é melhor fazer certo da primeira vez, porque, gente, dá um trabalho contra piso, né, André? Você vai ter que tirar todos os seus móveis, vai ter que fazer aquela poeira para arrumar. Então, gente, às vezes compensa você falar isso para o cliente. Cliente, não adianta você comprar um piso que custa 200 metros quadrados, um vinílico, R$200 o metro quadrado, não adianta. Se você não der um investimento na sua base, vai dar ruim, né? Vai dar problema. Então, graças a Deus, né, a MC está aí para ajudar a gente nessa parte. Com certeza. E olha só, então a planicidade é obrigatória, tá? Tem que ficar muito atento. Então, a gente pode perceber que os limites dos vinílicos são menores, justamente porque eles vão direto no contrapiso, né? Não tem manta e não são produtos rígidos. Então, fiquem atentos a isso. Isso evita ruídos, né? Nós comentamos aí sobre a limpeza. O pessoal não limpa a obra. Então, quando a pessoa caminha sobre o piso, ele pode fazer ruídos, né? Barulho de casa mal assombrada, eu brinco, né? A gente vai andar nas casas e parece casa mal assombrada. Então, fiquem atentos, porque isso pode, aqui eu coloquei as causas, né? Pode dar abertura entre réguas, pode soltar, entre outros problemas, tá? Que não estão ligados à garantia do produto. Por isso que é importante a gente saber ressaltar essas diferenças aí, né? Olha lá, eu trouxe aqui alguns exemplos. Existem os regularizadores, né, que são aquelas massas espatuladas, elas são muito utilizadas, né, André, sobre pisos cerâmicos já existentes. Então, você vai espatular ali aqueles ambientes e é muito rápida, gente, aplicação e secagem. Lembrando, não é nata de PVA, ela não garante aderência, principalmente em cima de cerâmica, né? Porque a cerâmica é lisa. Se você utilizar qualquer produto, ela não vai aderir, né? Não vai dar aquele ponto de ancoragem. Aí, quando eu coloco a cola em cima, na hora que eu puxo, sai tudo, né? Vai aparecer a cerâmica de novo. Isso acontece muito, né? Ah, Thiago, mas antigamente a gente usava muito, né? A gente utilizava, nossa, mas antigamente não tinha, né, André, o que a gente tem hoje, as soluções. Mudou completamente, né? A cerâmica antiga que está lá é diferente do que a gente coloca hoje, o piso é diferente do que a gente coloca hoje, né? As construções são mais esbeltas, movimentam mais, né? Então, tudo mudou, né? O sistema construtivo mudou, não dá para a gente ficar fazendo como fazia na década de 60, não. E aqui eu trouxe para vocês a imagem do autonivelante, como já foi muito bem explicada pelo André, hoje é a solução mais moderna que existe, né? Ah, Thiago, não é a mais barata. Lembra que eu falei para vocês, quem compra é o cliente, ele não sabe o preço, porque você tem que passar para ele credibilidade na hora de oferecer um produto desse. Não adianta você jogar o preço, ó, autonivelante custa isso, nata de PVA custa isso. Lógico que o cara vai na nata de PVA, né, André? Isso é defesa de qualquer consumidor. Mas se você não mostrar para ele os benefícios, dificilmente você vai conseguir concretizar a venda. E tem uma lei, né, Thiago? A lei de Sitter é muito usada na construções maiores, né? Mas que fala que você gasta, em média, 5 vezes mais para cada etapa que você vai solucionar um problema. Então, se você soluciona na prevenção, no projeto, você vai gastar X. Se você soluciona durante a obra, você vai gastar 5X.
Está em cima da hora. Daí você vai estacionar depois que já fez, você vai gastar 25x. Então, é mil vezes melhor você já entrar com o autonivelante logo de cara. Mas como o povo gosta de gastar mais depois, né? Gosta Aí mesmo. a gente fala, tá vendo? Ó, a gente avisou, né? Mas aqui eu trouxe para vocês também, ó, uma questão bem interessante, que são as dilatações, né? Então nós temos aqui a dilatação do vinílico, que é importante, tá, gente? Então, o vinílico não utiliza perfis, mas ele tem que ter aquele espacinho entre a parede, né? Do laminado é maior, por conta do seu coeficiente de dilatação, né? Então tem que ter esse espaçamento aqui entre os ambientes. E amarração entre réguas, né? Isso também está previsto em norma, tá, gente? O piso laminado, isso é previsto em norma, ó. Amarração, tamanho mínimo de régua entre ambientes, porque isso pode ocasionar também acidentes de quebrar a régua e ela entrar debaixo do rodapé lá no cantinho. Então, tudo está previsto em norma. Nada do que a gente coloca aqui, a gente inventou. É sempre um conselho, né, André, entre todos os fabricantes, que é feito com muito carinho, trazendo os feedbacks do mercado, tá? Então, vale a pena ressaltar essas regras aqui sobre os produtos. E dá para destacar também, né, Thiago, naquela imagem anterior também, a junta perimetral ali que a gente falou, né? Exatamente. Não encostar o produto na parede, né? Exatamente. Então, isso vai trazer mais segurança, porque, gente, o piso trabalha a todo momento. Você fala, mas como, Thiago? Mas é imperceptível, né, André? Por que eu falo isso, gente? Ambientes também possuem temperaturas diferentes. Vamos supor que eu estou lá no sul. Coloca um aquecedor dentro do quarto, 28 graus. Lá fora, tá 10 graus, né? No corredor, por exemplo. Então, isso ocasiona a movimentação dos ambientes, das réguas, enfim. Então, tem que ficar muito atento a isso, tá? Com certeza. E, Thiago, aonde que eu encontro? Olha só, eu deixo aqui para vocês os canais de comunicação. Lá no site aqui da duratexmadeiras.com.br, você vai encontrar o manual de instalação dos produtos, tanto do laminado quanto dos vinílicos. Inclusive, está lá citado as normas, tá? Que nós apoiamos lá no manual. Então, o manual foi todo baseado nas normas dos produtos, tanto a 14833 quanto a 14917, tá? Que são dos produtos. E aqui estão os canais de comunicação. Se você quiser ver alguns vídeos, lá no Instagram da Duratex tem umas lives minhas salvas sobre a instalação dos produtos, né? Mais a fundo. Aqui a gente foi meio que superficial, mais por conta do tempo que nós temos com vocês. Espero ser convidado, viu, André, novamente, para a gente fazer mais lives aí. Mas tá? Você não tenha dúvida, você não tenha dúvida. É bem bacana, gente. Eu acho assim, André, eu posso estar errado, mas às vezes o que barra você vender um produto de qualidade é a falta de conhecimento, né? A pessoa tem medo. Hoje, eu sei que é muito mais fácil vender cerâmica, por exemplo, porque a cerâmica, teoricamente, jogou argamassa, colocou lá, rejuntou, já era. Agora, quando a gente vê produtos mais técnicos, como laminados e vinílicos, que está crescendo cada vez mais, o pessoal fica com medo, né, de vender. Não, eu vou para cerâmica, que é mais simples. Mas, gente, são produtos incríveis. Só buscar conhecimento. E mesmo a cerâmica, né, ela é mais tradicional, né, mas você vê tanta coisa, tantos problemas que a gente tem por erros de instalação. Então, assim, gente, não adianta fugir do dever, né, Thiago? Eu acho que vai na solução que melhor te atende. Pô, o vinílico laminado trazem tantas vantagens também para um ambiente residencial, né? Não tem que ter medo de como fazer, não, até porque a gente não morde, né, Thiago? Se quiser entrar em contato com a gente está aqui sempre para ajudar as pessoas da melhor forma possível. E olha que legal, tem também essa pegada da construção a seco, né, André, que vem crescendo. Às vezes a pessoa quer utilizar um revestimento mais rápido, então tem opção para tudo hoje no mercado. Sim, com certeza. Thiago, vamos também aproveitar agora e pegar umas perguntas aqui no chat, que tem algumas perguntas legais. Vamos. Se você puder, aproveita já também para parar a apresentação, para a gente ficar na tela cheia aí. Ah, sim, vou parar aqui. E a gente... Bom, já vou começar com a primeira aqui, ó. O Regis aqui falou, ó, você não está errado em aplicações, você pode ter certeza que é bem isso que tudo que você falou. Justamente, mesmo em aplicações de cerâmica ou outro tipo de aplicação, a gente tem problemas também, né? E é importante a gente tomar esse tipo de cuidado, né? O Emerson falou aqui, ó, com relação à instalação sobre o piso cerâmico, é necessário retirar o esmalte? Bom, Emerson, aqui tem alguns cuidados que a gente tem que ter, tá? Uma coisa é o esmalte do piso, que faz parte do piso mesmo, né? Que já foi queimado junto com o piso, e outra coisa é uma cera. Muitas vezes o piso antigo está encerado, né? Então vamos diferenciar as duas coisas. A cera é sempre bom você tirar, porque essa cera ela está fixada com uma aderência baixa, né? Então ela pode descolar. O esmalte não tem necessidade de você retirar, tá? Às vezes você aumenta a aderência fazendo o apicoamento, que o pessoal fala, que é dando uma quebradinha em cima, mas em geral nem isso precisa, Emerson, porque o primer que a gente aplica sobre a cerâmica antiga, ele é feito para isso.
ele é a ponte de aderência. Então, a resposta mais moderna seria: não preciso tirar o esmalte, aplico o primer por cima. Tá? Tem uma pergunta aqui legal, ó, do José. Depois de aplicado o piso, ao pisar nele faz barulho de rangido. Como eliminar? Assim, eu não sei qual que é o produto, tá, ô José? Não sei se é o laminado. Eu acredito que seja laminado, porque vinílico dificilmente vai fazer rangidos. Mas é importante observar se tem espaço de dilatação. Às vezes acontece de estar rangindo, você vai ver lá no rodapé, ele está colado na parede. Né? Então, observe se ele não está colado na parede. Se for um barulho pontual, exemplo, eu tenho um barulhinho só nesse lugar que eu piso. Às vezes o talco resolve, o talco ele lubrifica. Então, você passa o talco ali sobre os cliques e você vai lubrificar esse ponto, ele não vai mais fazer o rangido. Isso evita, né, de você ter que desmontar todo o ambiente. Mas, gente, o rangido está ligado diretamente à dilatação. Então, se esse produto trabalhou com estresse muito alto, ele pode fazer rangido na hora que você pisa. Por isso que é importante lá climatizar, dilatar, entre outras coisas, tá? Com certeza. E ó, o José também perguntou aqui: a água não influi no assentamento? José, a água influi muito no assentamento. Por isso que a gente tenta controlar a quantidade de água em todas as etapas. Primeiro, protegendo contra a umidade, para não ter uma água a mais entrando num processo que a gente não quer ter essa água ali. Segundo, a gente trabalha com primers acima de tudo para selar a base e eu garantir que eu estou usando só aquela quantidade que eu coloquei no autonivelante. Né? E terceiro, controlando os tempos, né? Eu vou esperar o tempo de secagem do autonivelante, o tempo de secagem do contrapiso. Só assim eu vou garantir que eu não vou ter água de mais ou de menos vindo de algum lugar aí e tirando a dosagem correta dos produtos que eu estou aplicando, tá? Aí o Emerson perguntou também, Thiago, essa aí é interessante, eu já até sei que a resposta é sim, né, porque é impossível não ter. Nesses dois tipos de piso, já tiveram defeitos provenientes de fabricação? Isso é normal, né, Thiago? Eu acho que... Normal, porque assim, isso é legal porque dá para a gente separar o que é problema de instalação e o que é problema de produto. Existe problema de produto, como manchas, quando você arranca da caixa, delaminação, quando ela solta algumas camadas, porque nós temos camadas ali, né, de proteção, tal. Pode ser problema de encaixe, às vezes você não está encaixando a régua, pode ser na parte de usinagem, mas isso, gente, dá para a gente identificar quando você aciona a garantia, tá? Por isso que é legal, mas a gente nunca está isento de problema, né, André? A gente não pode falar que nada é problema nosso, sempre vai ter. Pode ser sim, pode ocasionar. Mas, ó, uma estatística legal, Thiago, tem uma estatística da construção civil que fala que até os anos 90, principalmente no Brasil, né, a gente tinha, às vezes, mais de 15% de falhas na obra por falha de produto, sim, né? E hoje em dia já caiu para menos de 10%. Então, assim, falha de produto a gente sempre vai ter, porque ninguém é perfeito, as fábricas não são, e as empresas são feitas por pessoas, né, que fabricam os produtos, as máquinas também têm o tempo de manutenção, né? Mas uma empresa boa, a gente não busca porque ela não vai falhar. A gente busca porque quando falha, ela te ajuda, ela corrige, né? Ela está do seu lado. Eu acho que isso é o mais importante. É o que a gente fala muito na MC do construir é cuidar, né? A gente sabe da responsabilidade que é cuidar de uma obra de alguém, né? A reputação, às vezes, de um arquiteto que está ali sendo colocado em jogo, né? Então, a gente está sempre do lado do cliente, a gente não se esconde, né? E se tiver algum problema, a gente vai lá resolver. E como hoje a gente tem um controle de qualidade muito rigoroso, a gente tem lotes que a gente trabalha, né? A gente tem um sistema de lote muito bem controlado. Então a gente geralmente sabe quando tem um defeito, a gente consegue agir rápido, né? E a gente evita que esses problemas cheguem até a casa de vocês. Por isso que geralmente, com o produto certo, aplicado da forma correta, o sucesso é 99% certeiro, né? Exatamente. Aí o Emerson perguntou também, ó, Thiago, as argamassas são específicas? Bom, são sim, tá? Da MC eu vou falar hoje da autonivelante, que é uma linha nova que a gente está começando a trazer agora para piso vinílico laminado, então eu vou focar na autonivelante. Mas você vai encontrar no mercado sempre vários produtos específicos. Você tem produto para ambiente industrial, que tem que resistir mais. Você tem produto que é espatulado, produto que é autonivelante, né? Você tem produto que é para reparo pontual. Então, assim, gente, é uma gama enorme de produtos que vocês vão encontrar, né? E aí eu acho que é sempre legal vocês consultarem os fabricantes na hora de escolher, compartilhe o projeto, né? Pô, eu tenho essa situação aqui, a gente vai ajudar vocês caso a caso a indicar, mas é importante falar que a argamassa é específica, porque se for aquela PVA com cimento na obra, vocês já sabem que pode dar muito problema, tá? Bom, o Emerson falou aqui, vamos de cima para baixo de novo, a Lígia aqui, ó. Quais orientações devemos pôr em contrato no que se refere a cuidados com piso e manutenção que o usuário deve cumprir? Bom, Lígia,
a maioria das normas, tanto a de desempenho quanto a norma de piso vinílico laminado, ela atribui um responsável pela obra, né? Geralmente é quem assina a RT, né? Ou se tiver um arquiteto ou um projetista envolvidos, né? E, bom, se for uma obra maior, é sempre muito legal falar do projeto de acabamento, né? O projeto final aí, porque o pessoal pensa que projeto é só estrutura, né, Thiago? E não é, né? Não é? A gente precisa de um bom projeto de acabamento também. Ah, mas, pô, eu quero na minha casinha aqui, uma obra pequena, eu não vou ter como fazer um projeto inteiro. Então tá, então a pessoa que assina a RT, a responsabilidade técnica, né? Geralmente é um engenheiro que está envolvido nessa obra, esse cara ele pode assinar um termo para você, onde ele se responsabiliza a seguir as normas, né? Eu acho que não precisa fugir muito disso, né? Seguir as normas da BNT, porque aí se tiver algum processo legal depois, o juiz vai ter que olhar essas normas e falar, não, ó, tá dentro das normas cabíveis ou não, você fez algo que está fora da norma, que não é indicado, né? E é legal que você comentou que muitos profissionais às vezes focam só na estrutura, mas, gente, a primeira coisa que o cliente vê é o acabamento. Né? O cliente não está vendo a estrutura. Quando você faz um móvel, imóvel é o acabamento que ele vai ver primeiro, não tem jeito. Com certeza. Ó, o Emerson fez uma pergunta também. Vocês já ouviram falar nesse termo, porcelanato líquido? Emerson, é um termo bem... está sendo cada vez mais usado agora, né? Porcelanato líquido, Emerson, é uma resina que a gente aplica, tem várias, né? Epóxi, diuretano, poliuretano. Essa resina já é usada com o termo RAD há muitos anos, revestimentos de alto desempenho. A MC mesmo tem uma linha enorme de resina que é geralmente para ambiente industrial. Eu tenho uma cozinha industrial, eu tenho uma fábrica, então é um piso que eu posso ter uma resistência química elevada, posso ter uma resistência mecânica elevada, né? E aí, só que perceberam o seguinte, cara, é um piso que você faz ele sem junta, que fica uma camada só. Então, o pessoal começou a se interessar muito em lançar isso para o consumidor final. Então, porcelanato líquido nada mais é do que esse mesmo revestimento, lógico, as versões mais simples dele, né? Porque em casa eu não vou ter uma solicitação tão grande, né, mecânica ou química, né? Mas que traz para a gente também esse piso uniforme, né? Então é uma coisa que tem ganhado bastante espaço no Brasil também. Mas eu sou da opinião, né, Thiago, que revestimento, produto, tem espaço para todo mundo no mercado, todo mundo tem seu lugar ao sol, né? O pessoal me pergunta muito, Thiago, você acha que o vinílico vai substituir a madeira? Eu acho que não, gente, porque são produtos totalmente diferentes, são características diferentes, né? Então, assim, tem gosto para tudo hoje. Né? Eu vi até no Instagram da Duratex, num vídeo do Thiago, bem legal, eu recomendo vocês assistirem lá também, que ele falava disso, vinílico versus laminado, né? Isso. Pô, um deles traz um conforto térmico, o outro você já pensa em conforto acústico. Claro que muda muito de modelo para modelo, sim, mas você vê que nunca, gente, você vai ter a solução perfeita, você vai ter a solução adequada, né? É legal entender o que o cliente precisa, o que o cliente está buscando, né? Para você poder oferecer. Com certeza. Ó, o Emerson, aí mais uma pergunta para você, Thiago. Ó, os pisos laminados são muito usados na Europa e no Canadá devido ao clima, né? O fato do clima ser 90% calor torna um desafio dos laminados nesse mercado? Não, eu acho que não, porque assim, até mesmo, gente, por incrível que pareça, a gente fala, é um piso aquecido, mas até mesmo em dias quentes, ele deixa o ambiente agradável. É impressionante, porque ele vai manter a temperatura agradável no ambiente para você, né? Então, ele não é que ele vai influenciar em áreas quentes, não, pelo contrário, ele vai se adequar ao ambiente, vai deixar ele completamente tranquilo ali para você utilizar, tá? E na instalação, né, Thiago, eu acho que ser calor é até uma vantagem para nós com relação a eles, porque lá não é frio sempre não, gente, é um gradiente de temperatura, sim, ou seja, tem época que tá menos 15 e tem época que tá 40. E para o produto trabalhar assim é mais difícil, né? Exatamente. Ó, mais uma pergunta da Lígia, né? Não li nada aromatizado sobre o porcelanato líquido, tô equivocada? Lígia, talvez eu esteja por fora, mas eu acho que não tem mesmo, tá? Eu acho que não tem uma norma só para o porcelanato líquido. Você vai ter revestimento de alto desempenho, que aí, enfim, as obrigações são outras, mas pode servir como referência, tá? Pode servir como referência para vocês. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Everton falou, ó, pisos laminados clicados têm a facilidade de manutenção. Isso é legal de salientar também, né, Thiago? Exatamente. Gente, qualquer um dos pisos, tanto os clicados quanto os colados, são fáceis de manutenção. Essa é uma vantagem. E eu acho que uma das vantagens mais legais é que eles mantêm a mesma padronagem de cor. Então, por exemplo, a cerâmica, a gente sabe que pode ter lotes com tons diferentes, porque elas são feitas no forno, né? Se caso tiver um problema, por exemplo, com uma régua de madeira, eu posso comprar do mesmo padrão, nós garantimos a mesma tonalidade desse produto. Então, também é uma grande diferença aí, se a gente comparar com a cerâmica, por exemplo. Apesar que nós fazemos cerâmica, né? Nós temos a Portinari Ceusa. E nós somos uma das únicas empresas que garantimos também a tonalidade na cerâmica, hein? Ó, que dica, hein?
Legal, hein? Show de bola. Isso é uma baita vantagem, cara. E falando da Jéssica, que também a pergunta dela é interessante, né? Tem algum tipo de piso desenvolvido para empreendimentos de baixa renda? E aí eu vou, antes de deixar o Thiago responder, também vou fazer um comentário, né? Eu acho que, assim, sempre tem produtos para todas as escalas de renda, né, do consumidor. Mas existe um mínimo ali, né, para a gente garantir a qualidade daquilo, né? E também é muito legal, quando você quer oferecer um produto para o cliente, você mostrar para ele a durabilidade que você espera ter com aquilo, né? Porque às vezes ele é mais barato na obra, mas se você fizer a conta de quanto você vai gastar por ano, vendo quantos anos vai durar, o barato sai caro, né? Exatamente. Então, gente, ajudando a resposta, nós temos linhas específicas para home center, linhas específicas para especializadas, então você consegue encontrar sim, tá? Produtos aí que caibam no seu bolso tranquilamente. Temos linhas que começam da área comercial, da linha residencial para comercial, então nós temos proteções para cada tipo de ambiente, tá? Mas é como nós falamos, né, André? Não adianta nada a gente economizar com a parte ali de acabamento se minha base tá horrível. Então não adianta. Pelo menos a base ali você tem que ter, senão o custo vai ser dobrado mais para frente. Não, legal. E aí, ó, uma pergunta aí, até complicada de responder na lata, né? A durabilidade desses pisos é maior do que das cerâmicas? Eu acho que vale, antes de botar o Thiago na fogueira aqui, vale já falar, né, que depende da condição de uso, né, gente? Toda que é camada de acabamento, tem aquela pessoa que toma todo o cuidado do mundo e tem aquela pessoa que é o desleixo, né, que põe peso em cima, que joga água de qualquer jeito, que usa um produto químico muito forte, né? Então tudo isso também vai influenciar, né? Mas de todo modo, todos eles duram bastante, né, Thiago? Cara, eu uso como base que a gente viaja muito. Então eu vivo mais em hotel do que na minha casa. E quando eu estou no quarto de hotel, normalmente é vinílico eu vejo lá. E eu vejo como ele já está desgastado, né? Comparado com uma casa, por exemplo. Porque o cuidado é diferente. Então a pessoa sai do banheiro já molhada, a mulher que vai limpar lá usa um produto mais químico. Então você vê que o produto vai acabando mais rápido. Mas, gente, isso é para qualquer um, tanto cerâmica quanto vinílicos ou laminados. Se você derrubar um martelo em cima de uma cerâmica, pode ser o porcelanato mais caro do mundo, ele vai trincar, vai lascar. Se você derrubar em cima também de uma madeira, mesma coisa. O sol, Tiago, o sol vai manchar meu produto? Vai manchar os laminados, os vinílicos e também a cerâmica muda de cor. Né? A cerâmica também é afetada. Então, a gente tem que ter aí o uso, né? O uso e aplicação é o fundamental para você ter um produto de longa vida aí. E além disso, né, a norma de desempenho ela fala de durabilidade e ela fala de manutenções, né? Às vezes a pessoa acha que instalou alguma coisa e esquece, não tem que fazer mais nada. Né? De tempo em tempo a gente sempre tem que pensar em manutenção, né? Trocar alguma peça que está mais gasta, né? Ver se ainda tá bem aderido, né? Tudo direitinho. Então, são cuidados pequenos que aumentam muito a durabilidade do nosso piso, né? Exatamente. Bom, gente, eu acho que a gente vai ficar por aqui, né? A gente já está 1h20 já falando, o papo já durou bastante. Meu, pelo amor de Deus, hein? Fomos longe, fomos longe. Ó, eu queria, em nome da MC, né, agradecer muito, Thiago, a participação de você, da Duratex, né, o apoio de vocês, né, e falar que as portas estão abertas, quando vocês quiserem demonstrar algum produto novo, um sistema novo, quando a gente for, eu vou chamar você para a gente entrar mais a fundo em algum dos sistemas que a gente falou hoje, né? A gente tem também o projeto das lives da MC que a gente está começando a fazer agora, então fiquem de olho que a gente está sempre divulgando no LinkedIn, no Instagram, muitas lives legais que a gente vai fazer, e a gente pretende sim fazer mais lives aí com o Thiago e com mais pessoas que possam ajudar também nessas dúvidas, né, que a gente costuma ter. E eu vou pegar aqui o script também para falar do próximo MC Fórum que vai rolar no dia 21/10, tá? Então, 21 de outubro, às 15 horas, Lucas Lisboa, Flávio Camargo e Marta Ishikawa, da consultora Yoshi. Eles vão falar sobre inovações em impermeabilização de edificações, tá? Vão falar bastante de diminuir prazo de impermeabilização, quais as etapas que a gente tem que ter, né? Qual a durabilidade que isso vai ter, como garantir a qualidade para o cliente, né? Então vai ter muito assunto legal, complementa muito com o que a gente falou hoje, né, Thiago? A parte de impermeabilização. Então convido todos vocês a entrarem em www.mc-forum.com.br. Lá tem o calendário do ano inteiro dos eventos, tá? E vocês podem se inscrever nesse aí também, que aí a gente vai acompanhar junto com vocês, assistir esse próximo evento, tá? Pessoal, Thiago, fala por favor onde o pessoal pode te encontrar. Tá, olha só, eu deixei para vocês ali no último slide os canais de comunicação. Então, no nosso site ele é bem completo. Lá você vai ter todas as linhas de produtos que nós temos, o manual de instalação, né, que contempla muito dos que nós comentamos aqui. Assistam as nossas lives lá no Instagram do Duratex, pisos e painéis.
Lá gravamos alguns vídeos bem legais. O pessoal fala, né, André, não aguento mais live, não sei o quê. Mas, pessoal, se é pertinente ao seu trabalho, assistam, né? Eu brinco que, assim, tem N lives no mercado, mas assista aquela que é pertinente para o seu ramo, porque é informação para vocês. Queria eu poder estar com vocês aí viajando, né? Mas a gente não pode. Essa é a única ferramenta que nós temos agora, tá bom? Queria agradecer o pessoal da MC pela oportunidade. Estou disponível, tá? Vocês podem me encontrar aí. Eu vou depois deixar eu montei um Instagram ali para estar em contato com o pessoal mais a fundo também. Então, gente, fiquem à vontade, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Afinal, né, André, nós só existimos por conta dos nossos clientes, né? Com certeza, a gente está aqui para isso, não tenham medo de entrar em contato com a gente, por e-mail, por WhatsApp, né? Liga na fábrica, né? Pede nosso contato, a gente está sempre à disposição de vocês. Né? Obrigado a todos que participaram, ó, Everton, Jean, Ricardo, José, Maria, Lígia, William, todo mundo, Karen, Juan, todo mundo que participou, agradeço demais e vejo vocês no próximo evento. Valeu, Thiago. Um abraço. Até mais.